Hoje a gente vai dar entrada em um novo conteúdo, né? A gente fez o estudo da parte da cinemática, como eu disse, a gente ia fazer um estudo bem breve, né? Falando de velocidade e aceleração, e hoje a gente já vai entrar no estudo da dinâmica. A parte da cinemática eu encerrei com vocês, né? Porque eu já tinha adiantado que eu não ia aprofundar tanto na parte de cinemática, porque não é tão interessante assim para o curso de vocês. Eu acho que a parte de dinâmica a gente traz muito mais aplicações e é muito mais interessante estar envolvido na parte do estudo da dinâmica. Mas primeiro, vamos entender o que a gente, afinal de contas, estuda na dinâmica, né? Bom, primeiro, o que é dinâmica? É sub-área da física que estuda o movimento. Da física ali, poderia até colocar a sub-área da mecânica. A mecânica é a grande área da física que estuda o movimento. A cinemática estuda o movimento puro, né, que a gente estava analisando nas aulas anteriores. Velocidade, aceleração são conceitos que a gente aprende na cinemática que são importantes para o estudo do movimento. E agora a gente vai estudar as causas, o que origina ou o que vai modificar o movimento de um corpo. Os princípios mais básicos que a gente tem na dinâmica são três leis. Um conjunto de três leis bastante famosas, que são conhecidas como as três leis de Newton. Então, na aula de hoje, nós vamos estar estudando a respeito dessas três leis de Newton. Aqueles que já estudaram física, com certeza devem se lembrar pelo menos um pouco, né? Porque essas três leis são, acho que, talvez o que mais se discute quando começa a estudar física, né? Elas têm uma grande importância no estudo da mecânica e uma grande importância no estudo da dinâmica. Claro que é grande importância, né? Elas são as bases, elas formam a base da dinâmica. Se você não compreender bem as três leis de Newton, dificilmente você consegue desenvolver um bom raciocínio a respeito da sequência do estudo da dinâmica. Bem, então, como eu falei, hoje a gente vai estudar a respeito das três leis de Newton. Eu vou enunciar, né, discutir um pouco sobre o que são essas três leis e, claro, trabalhar vários exemplos das leis de Newton. A gente vai começar também ainda hoje, eu vou falar um pouco a respeito de forças, porque nas leis de Newton é onde aparece essa conceituação a respeito de forças. E na próxima aula, a gente vai voltar a falar de leis de Newton, mas aí eu já vou estar trabalhando algumas aplicações das leis de Newton. Hoje a gente vai entender o que são as leis de Newton e trabalhar um pouco a respeito das forças. Então, como eu disse, são as três leis de Newton, ali está digamos, os nomes das leis de Newton. A primeira lei chamada de lei da inércia, a segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, eu acho que é a única das três leis que envolve um cálculo, e a terceira lei de Newton, que é a chamada de lei da ação e reação. Então a gente vai entender o porquê desses nomes e cada um dos aspectos referente a essas três leis. Bom, primeiramente, então, a lei da inércia. Ali está escrito o enunciado de uma forma geral, tá? Não é exatamente esse enunciado, principalmente porque Newton era inglês, então o enunciado da lei da inércia ele estaria escrito em outro idioma, né? Mas ali seria o enunciado que, digamos assim, que traduz melhor essa primeira lei de Newton. Então, o que diz? Eu vou ler ali o que está escrito, tá, gente? Todo corpo tende a manter seu estado de movimento, seja ele repouso ou seja ele movimento retilíneo uniforme. Bom, é bem simples. O primeiro caso, inclusive, ele é até intuitivo. Acho que ninguém vai discordar. O que diz essa primeira lei de Newton? Bom, se o corpo estiver parado, a tendência natural dele é permanecer parado. A não ser que alguém mexa nesse corpo, alguém aplique uma força nesse corpo. Se ninguém aplicar força alguma, a tendência é que esse corpo permaneça parado. É isso que diz essa primeira lei de Newton. Fácil de entender, fácil de aceitar, professor. Precisou alguém dizer isso? Bom, esse primeiro passo realmente ele é bastante intuitivo. Então, se eu tenho um corpo e ele estiver parado, ninguém mexer com aquele corpo,
ele permanece parado. Só que o segundo ponto, segunda consequência desse enunciado, talvez não seja tão intuitivo assim. Qual que é o segundo ponto? Ele diz que se o corpo estiver em movimento, ele tem a tendência em continuar em movimento também. E isso já não é tão intuitivo assim. Então, de acordo com essa primeira lei de Newton, se o corpo estivesse movendo em linha reta e ninguém mexer com esse corpo, ele vai continuar se movendo em linha reta com velocidade constante. Ah, mas professor, se eu jogo uma pedra, depois de um tempo a pedra para, porque existe alguém agindo nessa pedra fazendo ela parar. Se você joga a pedra, ela sai arrastando no chão. E o chão segura um pouco a pedra. Então é por causa do chão é que essa pedra vai perdendo velocidade aos poucos. Se não fosse essa força do chão, que chamamos de atrito, a pedra nunca iria parar. Aliás, um aspecto fácil de entender isso é se você passar sabão no chão e jogar a pedra, ela vai mais longe. Por quê? O sabão, ele diminui essa interação, faz com que o atrito seja bem menor e por isso que a pedra continua andando em linha reta até achar uma parede, né? Como eu disse, se não tiver nada para agir no corpo, como o atrito do chão ou uma parede, o corpo ele ia continuar andando para sempre em linha reta. Tanto é que quando a gente analisa o movimento de corpos no espaço, como é que um corpo se move no espaço? Ele se move por inércia. Ele se move porque, ao estar em movimento, o corpo tende a continuar em movimento. Se ele não encontrar nenhuma barreira, nenhum outro corpo para impedir o movimento, esse corpo vai continuar para sempre andando em linha reta. Tudo bem, então, com a primeira lei de Newton, gente? Um detalhe, o que é inércia, né? Essa palavra que aparece. Essa inércia, ela tem a ver com essa tendência do corpo manter o seu estado. Então, o que significa manter o estado? Significa que, se ele estiver em repouso, repouso significa parado. Então, se o corpo estiver parado, a tendência é que ele permaneça parado. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, trabalhamos isso em aulas anteriores, né? O movimento retilíneo uniforme é um movimento constante, em linha reta, com velocidade constante, ele tende a continuar com esse movimento retilíneo uniforme. E a inércia significa isso. Agora, tem um outro significado para a palavra inércia. A palavra inércia, ela pode ser associada à massa. Por quê? Quanto maior for a massa de um corpo, mais difícil é você alterar o estado de movimento dele. Por exemplo, se uma criança vier correndo, bom, criança bem levinha, tem pouca massa. Você consegue segurar fácil essa criança. Agora, se um carro vem se movendo, você não consegue segurar. Mesmo se o carro vier devagarinho, digamos que se o carro tiver uma velocidade bem baixinha, um carro a 3 km por hora, o carro só está indo na manguela. É difícil parar o carro. Por quê? Porque o carro ele é muito pesado, ele tem uma massa muito grande. Então, por ter uma massa muito grande, dizemos que o carro ele tem uma grande inércia e por isso é difícil você parar o carro. Aliás, difícil, eu diria até para vocês não arriscarem a fazer isso, né? Entrar na frente do carro, seja qual for a velocidade que ele esteja. Por quê? Porque a massa dele é grande e você precisaria de uma grande força para conseguir parar ou mesmo diminuir, né, reduzir a velocidade do carro. Então é isso que nos diz a primeira lei de Newton. Bom, algumas definições, né, do movimento retilíneo uniforme que eu já tinha comentado com vocês em aulas anteriores, mas eu acho que é válido fazer a revisão aqui, né? É um movimento constante, com velocidade constante e em linha reta. É comum aparecer a sigla para se referir a movimento retilíneo uniforme, MRU, que seria a abreviação, né? MRU para se referir a esse movimento em linha reta com velocidade constante. E inércia, que é associada à massa. Então, quanto maior a massa de um corpo, dizemos que maior é a inércia desse corpo, porque mais difícil é você alterar o movimento dele. Eu falei de você parar um carro, mas você colocar um carro em movimento também é difícil. Se o carro está parado, você, sei lá, o carro está com a bateria arriada, e você precisar empurrar o carro, é difícil. Por quê? Porque a massa do carro é grande. Então, alterar o estado de movimento de um corpo de grande massa é mais difícil, você precisaria de mais força. Então isso significa inércia. Ok, gente?
Então, eu vou trazer alguns exemplos associados à inércia. Muitos exemplos, inclusive, associados ao trânsito. O uso do cinto de segurança é um dos principais exemplos da inércia. Por que é importante usar o cinto de segurança? Quando você está dentro do carro, mesmo que você esteja sentado no banco, você está em movimento. Peraí, professor, por que você está em movimento? Porque você está junto com o carro. Se o carro está em movimento, você está em movimento junto com o carro. O que acontece quando o motorista dá uma freada brusca? O seu corpo, por causa da inércia, ele tende a continuar em movimento. Por isso que durante uma freada, você faz esse movimento para frente com o corpo. Porque o seu corpo tende a continuar em movimento. O carro reduz, mas o seu corpo vai para frente. E aí está a importância do cinto de segurança. O que o cinto de segurança faz? Ele prende o seu corpo junto ao banco do carro. Então, no momento que o carro para, o cinto te prende junto ao banco para não permitir que você faça esse movimento brusco à frente. Se for só esse movimento pequeno, né, que é o que acontece quando o carro está a uma velocidade baixa, até que não tem grandes riscos. Mas se o carro tiver uma grande velocidade, você pode esborrachar sua cara contra o para-brisa. E é o que nos mostra essa imagem. Essa imagem é uma tirinha do Garfield. Aliás, o Garfield é uma das tirinhas que costuma aparecer muito em provas, né, tanto de língua portuguesa, mas de física também parece bastante. Então, vou ler aí. Talvez a imagem está um pouco ruim, fique difícil para vocês lerem, né? Está ali o balão de pensamento do Garfield. Para que serve essa manivela? A hora que ele puxa, né, o barulho do carro freando, aí o cara responde, não mexa no freio de mão, Garfield. E está todo mundo grudado no para-brisa. Então, o que aconteceu? Todo mundo sem cinto, a hora que freou bruscamente o carro, né, a hora que o Garfield puxou o freio de mão, todo mundo teve o corpo projetado à frente ali. O Garfield e o cachorro, que eu nunca lembro o nome do cachorro, e o dono do Garfield, que eu também sempre esqueço o nome dele. Né? Todo mundo grudou no vidro, por quê? Por inércia. O carro parou, mas o corpo de todos continuou indo para frente por inércia. Uma dica. Falou de cinto de segurança, pode associar a primeira lei de Newton à lei da inércia. Outro exemplo, uma situação bem comum, né? O ônibus. Ou pelo menos comum em cidades grandes, né? Eu fiz faculdade em Campo Grande e durante a faculdade foram 4 anos que eu pegava o ônibus para ir e voltar da faculdade. E no ônibus a gente tem uma característica. Para caber mais pessoas, no ônibus é permitido ficar em pé. Só que nunca se recomenda você ficar em pé, parado, olhando para o nada. O que recomenda-se é que você se apoie ou no ferro, né, que é um pilar de sustentação ali. Quer dizer, de sustentação não, ele é para você segurar nele. Ou aquelas barras que ficam em cima, ou às vezes umas cordinhas, né, para quem é um pouco mais baixinho, que não alcança a barra lá em cima, aí para conseguir segurar bem. Por quê? Por causa de situações essa que está sendo mostrada ali na imagem. Ó. Velocidade do ônibus para frente e aceleração para trás. A típica situação de frenagem. O que acontece? O ônibus freou. Como todos estavam em movimento junto com o ônibus, a tendência é o corpo continuar à frente. Se você não estiver segurando nas barras de ferro, a tendência é você cair, porque o seu corpo foi à frente e o seu pé, como está no chão, o chão do ônibus ficou para trás. Então, a tendência é você ter essa inclinação do corpo. Por isso que é muito comum as pessoas desequilibrarem, às vezes até cair durante a frenagem e até quando o motorista acelera de uma vez o ônibus, tá? Então, precisa tomar esse cuidado e quem estiver em pé precisa segurar nessas barras de segurança. Quem está sentado também tem a segurança de você, às vezes, se apoiar no banco da frente. Então, por conta da primeira lei de Newton também. E por conta dos passageiros estarem numa situação um pouco mais, digamos assim, vulnerável, não é recomendável que o motorista do ônibus atinja grandes velocidades. Então, em geral, o ônibus ele se move a velocidades menores dentro do trânsito. Por isso que, geralmente, a pista que o ônibus fica é a pista da direita ou uma pista exclusiva para o ônibus, por conta de uma situação de risco, ter vários passageiros, e o motorista saber que ele precisa andar a velocidades menores mesmo. Aqui tem um outro quadrinho também, que eu tirei de um livro de física, que expressa bem a primeira lei de Newton. Aí está ali um menino até recitando a primeira lei de Newton, um corpo em movimento, né? Ali
vocês vão estar com dificuldade para conseguir ler, mas o que está escrito no balão? Ó, um corpo em movimento, aí ele bate no galho, tende a continuar em movimento. Então, o que acontece? O menino está andando de skate, ele bate no galho da árvore, quando ele bate, o corpo dele fica. Só que o skate, como não está grudado no pé dele, o skate continua em linha reta. O skate tende a continuar em movimento. Porque estava em movimento, a árvore segurou apenas o corpo do rapaz. Ok, gente? Inclusive, agora eu estou lembrando, eu vi esses dias na internet um vídeo bem bacana. Um rapaz que veio andando de skate, aí veio uma menina, uma criança, né, andando de skate também, e eles vieram um de encontro ao outro. Claro, como o rapaz é maior, a menina ia sofrer danos maiores. Então, a hora que eles foram trombar, o rapaz ele abaixou e ergueu e segurou a menina. Só que o skate continuou andando em linha reta, como era uma pista de skate, tinha uma rampa. O skate foi na rampa, né, subiu um pouquinho. A hora que voltou o skate, rapaz, ele fez a manobra e só colocou a menina de volta em cima do skate. Então, o skate ele não parou o movimento em momento algum. Por conta da inércia, o skate continuou em movimento, só voltou por conta da gravidade. A hora que ele subiu a rampa e retornou, aí ele colocou a menina de volta em cima do skate. O vídeo é bem legal. Se eu tivesse lembrado antes, eu teria colocado aqui, porque seria uma situação bem bacana para estar explicando a respeito da primeira lei de Newton também. Se vocês tiverem alguma situação que vocês quiserem compartilhar, pode estar falando também, tá, gente? Aqui temos uma imagem, provavelmente uma imagem de livros para estudar para a prova do DECRAN, prova de condução, né? Ou livros de conscientização a respeito do uso do cinto de segurança. Como eu falei para vocês, né, isso eu tenho enfatizado bastante na aula de hoje, o uso do cinto de segurança tem tudo a ver com a primeira lei de Newton. Então, ali no primeiro caso, o rapaz bate o carro, só que ele está preso ao cinto de segurança, o que acontece? O corpo dele fica preso ao banco e ele não tem maiores danos. Na imagem de baixo, o rapaz não está com o cinto de segurança, a hora que o carro bate, o corpo é projetado à frente e ele vai de encontro ao para-brisa, tendo maiores danos, certamente. Então, essa imagem representa bem a importância do cinto de segurança, que é muito bem explicado pela primeira lei de Newton. Tenho mais um exemplo aqui. Parecem bastantes exemplos, mas são situações que eu acho interessante estar comentando com vocês. E essa daqui ela é bem interessante. Eu não sei se vocês já chegaram a presenciar uma habilidade, não é habilidade que eu ia falar, a palavra fugiu da minha cabeça. Um show de demonstração como esse, do rapaz que puxa a toalha da mesa e os objetos continuam em cima da mesa sem cair. Alguém já viu, ou na TV, ou presencialmente, foi num show de circo? Isso é muito comum, show de circo, né? Aqueles caras que trabalham com malabarismos. Ou às vezes o palhaço, né, faz isso daí para fazer alguma coisa engraçada e acaba fazendo. Isso aí é possível de acontecer? Afirmo para vocês que é possível sim. O que acontece? Se você tem um pano, claro, se ele for grosso, mas ele for grosso tipo um edredom, não tem problema. Mas se ele for um grosso com uma superfície rugosa, áspera, aí a brincadeira não dá certo. Mas se for um pano liso e o objeto que tiver em cima for um objeto pesado, funciona bem essa brincadeira. Por quê? Vamos lá, você coloca uma garrafa de água, cheia de preferência. Se colocar uma garrafa PET vazia, não funciona não. Mas se ela estiver cheia de água, o que acontece? Ela fica pesada, a hora que você puxa o pano com tudo, como diz a primeira lei de Newton, o corpo tende a permanecer no estado de movimento, a garrafa que está parada tende a permanecer parada. Então, se você puxar de uma vez o pano, pela tendência de continuar parada, a garrafa fica e o pano sai na sua mão. Então, é possível realizar esse tipo de experiência, mas eu adianto para vocês que não é tão fácil assim. Eu já tentei fazer algo parecido em casa para depois demonstrar em sala de aula, e eu confesso para vocês que eu mesmo não consegui. Talvez eu não tinha os objetos adequados, a garrafa adequada. A garrafa PET, ela não é toda presa Ela tem geralmente 5 pontos, né? Ela não é lisa embaixo, e por ter aqueles 5 pontos de contato,
é mais difícil dela continuar em pé. Eu acho que é mais fácil fazer com garrafa de vidro, só que ao mesmo tempo que é mais fácil, é mais perigoso também. Então eu nunca consegui fazer. Mas é possível de se fazer sem esse tipo de experiência, tá, gente? Se alguém algum dia quiser arriscar, é bastante bacana. Eu só não consegui achar vídeo na internet também do efeito, mas eu já tinha visto antes, eu só não consegui achar para demonstrar para vocês. Essa foto aqui ela é bem bacana também. Ó. Pode ver que não é uma montagem. Quer dizer, pode ver não, né? Pode ser montagem. Eu acho que a pessoa teria que ser muito mau caráter para fazer uma montagem dessa e postar na internet. Mas eu diria que, fisicamente falando, é uma situação totalmente possível. O que nós temos ali? Temos um caminhão container, né, baú? É um container mesmo, né? Que o caminhão está carregando. Ali eu não tenho certeza do que é, mas parece um bloco de concreto. Por que esse caminhão está carregando esse bloco de concreto? Não tenho a mínima ideia, mas o fato é que ele estava carregando um bloco de concreto. Provavelmente ele não estava fixo no solo, né? Bom, todo tipo de carga, se for carregar, seja no caminhão, seja no carro qualquer, é importante que essa carga não tenha liberdade para se mover, pois você pode ter problema. Ou talvez ele estava até preso, mas como ele é muito pesado, você colocar uma corda para segurar, às vezes não resolve muita coisa. Então, o que acontece? O motorista deu uma freada, provavelmente uma freada brusca. Então, digamos que o caminhão estava numa estrada, uma velocidade de 100 km por hora. Isso significa que o bloco de concreto estava a uma velocidade de 100 km por hora também. No momento que você freia, o bloco de concreto ele está a uma velocidade de 100 km por hora, ele pode ir para frente. Se não tiver nada segurando ele, ele bate na parede do container, e claro que uma parede de container não vai segurar um objeto a 100 km por hora. Então ele atravessou e acertou a cabine do motorista. Provavelmente não teve danos maiores, afinal de contas, se o caminhão está ali parado, significa que o motorista conseguiu frear o caminhão, parar a ponto de frear o caminhão. Não sei se teve danos ao motorista também, mas com certeza, na melhor das hipóteses, ele ficou todo sujo de medo que ele deve ter passado nessa situação, que deve ter sido um baita de um cagaço que ele passou numa situação como essa. Mas é uma situação que também expressa a primeira lei de Newton. Bloco de concreto, o caminhão estava em movimento junto com o caminhão. Quando apertou o freio, o caminhão reduziu a velocidade, o bloco de concreto continuou se movendo à frente e as paredes não foram capazes de segurar um bloco tão pesado. Eu acho que esse é o último exemplo. Tudo bem com a primeira lei de Newton, né, gente? Professor? Pode falar. Não, eu estou vendo aqui o exemplo, só que uma coisa esquisita nesse negócio do caminhão aí é que, na verdade, é uma porta, as portas que se abriram, né? Porque se eu ver assim que não seria uma parede normal de um container, é como se a parte traseira de um caminhão, vamos dizer assim, tivesse... Não, um caminhão baú, entendeu? Então, eu não tinha parado para reparar nisso, mas você tem razão, provavelmente ali não era nem a parede, era a porta. Não. Que era a porta, né? O que acontece é que é um container, e esses containers é muito comum em portos. Então, eles tiram do navio e colocam em cima do caminhão. Então, pode ser que tenha sido colocado invertido, né? Então, a porta está para tirar. Então, é possível que era a porta não conseguiu segurar fechada, a hora que o bloco foi para frente, abriu a porta. Entendemos bem a primeira lei de Newton, agora vamos para a segunda lei de Newton. Já adianto, como eu já tinha falado, a segunda lei de Newton é a única que vai trabalhar com cálculo propriamente dito, é a única que tem uma fórmula matemática, digamos assim. Desculpa, gente. Então, segunda lei é chamado de princípio fundamental da dinâmica. Às vezes aparece a sigla, o PFD, mas o nome da segunda lei não é tão importante. É importante saber que ela relaciona a força que é aplicada sobre um corpo com a aceleração. Ali eu coloquei que é uma relação de causa e efeito. Por quê? Porque a força é a causa de um efeito que é a aceleração. Ou seja, quando você aplicar força no corpo, esse corpo adquire aceleração.
Então, na segunda lei de Newton, tem 3 grandezas que são importantes: força, massa e aceleração. Tínhamos visto na primeira lei que a massa é uma relação de inércia. Podemos dizer que a massa é uma medida da inércia. Por quê? Quanto maior a massa, mais força você precisa para alterar o estado de movimento do corpo. Então, o que diz essa segunda lei? Diz que quanto maior for a força aplicada, maior vai ser a aceleração que o corpo vai adquirir. E a massa é um condicionante, porque essa massa ela dificulta a força a ser aplicada. Então, quanto maior for a massa do corpo, mais força você precisa para um corpo adquirir a aceleração. Então, quando eu disse que é uma relação de causa e efeito, a causa é a força e o efeito é a aceleração. Ou seja, quando se aplicar força num corpo, como efeito você vai ter a aceleração, ou seja, a mudança na velocidade de um corpo. Então, o corpo que está parado, ao aplicar força, ele entra em movimento. Ou um corpo em movimento, ao aplicar força, ele pode reduzir a velocidade ou também pode aumentar a sua velocidade. Então, o F é igual a m vezes a, é o que representa, é a relação matemática que representa a segunda lei de Newton. F é a força, m é a massa e o a é a aceleração. As unidades de medida para força bom, depois eu vou falar da força, né? Mas massa é medida em quilogramas e aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Para força, nós temos essas unidades de medida. No sistema internacional, a unidade de força medida é o Newton. Porém, existem outras 2 unidades de força que elas são comuns. Uma delas é chamada de quilograma-força. O que é esse quilograma-força? É você comparar a força com a massa de um corpo. Por exemplo, quando eu digo que você está aplicando força de a intensidade de força igual a 1 quilograma-força, seria comparação com a mesma força que você precisa fazer para manter suspenso um corpo de 1 quilo. Então, quando falar tem uma força igual a 10 kg-força, seria o equivalente a você manter suspenso um corpo de massa 10 quilos. Então, seria uma comparação da massa em relação à gravidade com a força que você precisa exercer. Quando você vê notícias na TV, geralmente, eles utilizam essa unidade de força, só que eles falam uma força igual a tantos quilogramas. É uma forma errada de falar. Por exemplo, fala que um cachorro tem uma mordida equivalente a 900 quilos de força, ou igual a 1 tonelada. Não, está errado. Significa ali, o certo seria falar que a força de mordida do cachorro equivale a 900 quilogramas força, e não apenas 900 quilos, porque essa unidade de força é comparação com a massa necessária para você suspender um corpo. E sim, alguns animais têm uma capacidade de força extremamente grande. Falei de cachorros, aquelas raças mais fortes, né, mais pesadas, elas têm uma grande capacidade de força em suas mandíbulas, por isso elas acabam sendo bastante perigosas, né? A unidade Newton, em homenagem a Isaac Newton, não foi ele quem deu essa unidade de força para ele, né? Seria muita... qual que é a palavra que eu utilizar? Muito narcisismo da parte dele, né? Colocar seu próprio nome na unidade de medida de força. Não foi ele quem colocou o nome, mas é claro que posteriormente foi dado o nome dele à unidade de medida de força. Ali o Newton está em letra minúscula, por quê? A unidade de medida Newton é em letra minúscula mesmo que se escreve. Unidades de medida se escreve com letra minúscula. A não ser que seja início de frase, né? Mas não é esse o ponto que eu quero falar, né? Por conta de regra de língua portuguesa. Mas a unidade de medida se escreve com letra minúscula. Quando você for se referir à pessoa Newton, ao Isaac Newton, à lei de Newton, aí você escreve com letra maiúscula. E o símbolo da unidade de medida, esse sim se utiliza a letra maiúscula. Então, o símbolo para a unidade de Newton é o N maiúsculo. E esse Newton é a unidade de medida de acordo com o sistema internacional. Então, estaremos daqui para frente utilizando esse Newton. Uma outra unidade de medida de força que foi utilizada no passado, hoje em dia não é utilizado, é o chamado DINA. Esse DINA, inclusive, o medidor de força, o instrumento que mede força, ele era conhecido como dinamômetro, porque é o aparelho que media a força. Só que essa unidade ela caiu em desuso. Hoje em dia não se utiliza mais esse DINA,
mas eu achei importante pelo menos comentar com vocês. Então, a equivalência. 1 kg força equivale a quase 10 newtons. Ali 9,8 para ser um pouco mais exato. E um dina equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 5. Esse 1 vezes 10 elevado a menos 5 seria 1 dina equivale a 0,00001 newtons. Então, ele tem uma medida bem pequena em relação ao newton. Estou mostrando a relação para vocês, gente, mas o importante é saber que existem essas unidades de medida de força, porém, estaremos trabalhando mais com a unidade do sistema internacional, que é o newton. Então, exercício 1. Uma pessoa aplica uma força F para fazer com que o carrinho de mão cheio de entulho, com massa total igual a 50 kg, se movimente com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é o valor dessa força F? Bom, primeiro, aqui eu vou estar desconsiderando o atrito com o chão. Por quê? Se eu considerasse o atrito com o chão, aí ele precisaria aplicar uma força ainda maior, porque ele precisaria vencer o atrito e ainda aplicar a aceleração, implicar a aceleração de 2 metros por segundo. Então, estou considerando que existe apenas essa força F. Uma outra coisa, por conta do atrito, a pessoa que aplica a força no carrinho de mão, o carrinho de mão, ele permanece geralmente com velocidade constante, né? Ele não precisa sair correndo com o carrinho de mão. Por que permanece constante? Porque a força que a pessoa faz no carrinho de mão, ela serve para compensar o atrito. Então, ele aplica uma força para frente no carrinho, o atrito executa uma força para trás. E uma força acaba anulando a outra, e por isso que o carrinho se move com velocidade constante. Então, aqui a gente está desprezando o atrito nesse exercício, tá, gente? Isso é importante comentar com vocês. Bom, então, o que o exercício quer saber? Ele quer calcular o valor da força F. Quais são as informações que nós temos? A massa do carrinho, que é 50 kg. Outra informação, a aceleração imprimida nesse carrinho, que é 2 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta, né? Qual é o valor dessa força? Qual é o valor da força F? Então, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes a aceleração. F igual a ma. F é o que eu quero descobrir. M é a massa, que é 50, e a aceleração, que é 2. 50 vezes 2, força igual a 100. 100 o quê? 100 newtons. A unidade de medida de força que a gente vai utilizar será sempre o newton. Exercício 2. Vamos trabalhar 3 exemplos agora, tá, gente? Qual será a aceleração resultante em um corpo de massa 100 kg quando aplicamos uma força igual a 200 newtons sobre ele? Nesse exercício, mais uma vez, eu estou considerando apenas essa força de 200 newtons. Eu estou enfatizando isso porque mais para frente, na nossa próxima aula, eu vou trabalhar outros tipos de situação que envolve outras forças além de uma única força. Bom, então, se houver apenas essa força de 200 newtons, então, qual vai ser a aceleração? Quais são as informações que nós temos? Mais uma vez, a massa do corpo, dessa vez a massa é de 100 kg. A força, né, o valor da força que está sendo aplicada nesse corpo, que é 200 newtons. E a pergunta, qual é a aceleração? Então, a equação que a gente vai utilizar, né, que é a segunda lei de Newton, F igual a m vezes A. O F nós temos, que é a força, que é o 200, é igual a massa, que é 100 vezes a aceleração. A força está multiplicando, então passo para o outro lado dividindo. 200 dividido por 100 é igual a A. Então, 200 dividido por 100, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Exercício 3. Qual é o valor da massa de um corpo que precisa de uma força igual a 30 newtons para possuir uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Dessa vez é a massa que a gente não tem. Quais são as informações? A força que está sendo aplicada, que dessa vez é de 30 newtons. A aceleração, que é 3 metros por segundo ao quadrado. E a pergunta, né? Qual é a massa? Qual é o valor de m? Então, a equação da segunda lei de Newton, F igual a m vezes A. F é 30, que é igual a massa m, vezes a aceleração, que é 3. Como 3 está multiplicando a massa,
passa dividindo. 30 dividido por 3, então a massa é igual a 10 kg. Terceira lei de Newton é a chamada lei da ação e reação. Muita gente utiliza a terceira lei de Newton, fala de ação e reação para situações do dia a dia, mas nem sempre utiliza correto. Porque a lei de Newton é uma lei física. E às vezes as pessoas utilizam a palavra ação e reação para representar um comportamento, tá? Mas não tem a ver com uma situação psicológica ou fisiológica. É uma situação física. O que diz a lei da ação e reação? Ela diz que toda força exercida, ela vai ter uma outra força, um par de força, que vai se opor a essa primeira força. Então, toda força exercida terá sua reação. Então, quando fala de ação e reação, é específico para a força. Se você aplicar a força, vai ter uma outra força que vai reagir com a primeira. Então, as características dessa força. Elas serão forças de mesma intensidade. Como assim? Vamos supor que eu vou aplicar uma força numa parede. Eu vou empurrar uma parede. Essa é a minha ação. Estou aplicando uma força. A reação, a parede vai exercer uma força sobre mim. Então, é a mesma intensidade. Se eu empurrar a parede com uma força 10, a parede vai devolver na minha mão uma força igual a 10 também. Nunca vai ser maior a reação, nunca vai ser menor. Professor, se é assim, por que se eu der um soco na parede, eu machuco a mão e na parede não acontece nada? Bom, isso acontece porque a resistência da parede é bem maior que a da sua mão. Porque a força é a mesma. Se eu der um soco na parede com uma força igual a 100, a parede vai devolver sobre minha mão uma força igual a 100 também. Só que como a minha mão é mais frágil que a parede, essa força é suficiente para danificar a minha mão, mas é suficiente para fazer nada na parede. No máximo, eu vou fazer um barulhinho na parede. Ok, gente? Dica, não deem soco na parede, faz mal. Segunda característica da ação e reação. Mesma direção, porém em sentidos opostos. Como assim? Vou falar de novo da parede. Se eu der um soco, eu dei um soco na parede, ó. A minha força está sendo na horizontal, essa é a direção. Só que se a parede estiver na minha frente, ó, eu dei o soco para frente, a reação vai ser para trás. Então, a ação para frente, reação para trás. Isso que significa sentidos opostos. Se eu empurrar uma pessoa para a esquerda, a reação vai ser para a direita. Sempre que você aplicar uma força num corpo, a ação for para um lado, a reação vai ser no sentido oposto. Tudo bem, gente? Terceira característica do par ação e reação, elas são aplicadas em diferentes corpos. Como assim? Vou voltar ao exemplo do soco na parede. Não é que eu goste de dar socos na parede, é porque é um exemplo fácil de ser dado. Se eu aplicar uma força no corpo, então na parede, então a ação é na parede, ó, eu estou dando soco na parede. A reação é na minha mão. Então, a ação é aplicada na parede e a reação vai ser na minha mão. Sempre os pares ação e reação são aplicados em diferentes corpos. Alguns exemplos sobre ação e reação. Movimento de corpos, origem de movimento, via de regra, terceira lei de Newton. Ali, estou mostrando o movimento de um lançamento de um foguete. Todo tipo de foguete. Bom, por que ali precisa de uma quantidade de combustível muito grande? Por que a explosão precisa ser muito grande? Porque um foguete, para ele atingir grandes altitudes, ele precisa sair com uma grande velocidade. Para vocês terem uma ideia, para um foguete conseguir escapar da órbita da Terra, ele precisa de uma velocidade superior a 40 mil quilômetros por hora. Então, para conseguir atingir uma velocidade tão grande, você precisa de uma força de propulsão muito grande. E como é que funciona essa força de propulsão? Dentro ali do foguete, quase todo o corpo do foguete é combustível. Então, esse combustível explode para baixo com uma força muito grande, né? A força da explosão é muito grande. Então, ao explodir, ele expele esses gases da explosão para baixo com uma força muito grande. E a reação, o gás empurra o foguete para cima. Então, a ação é a explosão para baixo e a reação vai ser uma força que impulsiona o foguete para cima. Então, o movimento de corpos que funcionam por propulsão, como é o caso de foguete, ação e reação. Ok, gente? Outro exemplo, eu falava de dar soco na parede,
mas tem uma demonstração que é muito comum em artes marciais, que é o rapaz quebrar telha, quebrar madeira. Se você não estiver preparado para esse tipo de atividade, você achar que é só bater ali, você pode machucar sua mão. Por quê? Porque a força que você aplicar na madeira vai ser a mesma força que vai voltar na sua mão. Então, se você aplicar pouca força com medo, essa força ela vai voltar na sua mão. Por isso que geralmente eles aplicam força com uma grande velocidade, porque daí a interação vai ser menor e com isso a força exercida ali na situação também vai ser menor. Então, quanto mais rápido você aplica o golpe, melhor é para você conseguir executar essa tarefa de quebrar a tábua. Então, ali, ele aplica a força, conseguiu quebrar a tábua, mas a mão sente o impacto. Então, mesmo o atleta preparado, ele precisa ter a resistência suficiente para conseguir quebrar essa madeira. Eu já vi demonstração de artista marcial quebrar bloco de gelo. O cara precisa ter uma baita de uma força. Mas é possível de fazer isso. Outro exemplo da terceira lei de Newton, o movimento de caminhar. Sim, se não fosse a terceira lei de Newton, a gente não conseguiria nem andar. Por quê? Como é que funciona? É que talvez vocês nunca repararam, porque o movimento de caminhar, ele é intuitivo. Você, quando é bebê, começa a aprender o movimento de engatinhar e depois andar, e você nunca parou para analisar como que funciona esse movimento de caminhar. E, é claro, a corrida também. Você, com o seu pé, você empurra o chão para trás. Ao empurrar o chão para trás, a reação é o chão empurrar o seu pé à frente. Com isso, empurrar o seu corpo à frente. Então, também é ação e reação. Você empurra o chão para trás e o chão empurra o seu corpo à frente. E nesse aspecto da terceira lei de Newton, o atrito é muito importante. Por quê? Se não existisse o atrito, ao empurrar o chão para trás, o seu pé escorregaria e o seu pé iria com tudo para trás. É o que acontece quando alguém passa uma cera no chão. O atrito diminui e ao você fazer o movimento normal de caminhar que você está acostumando, o seu pé escorrega, não te dá aderência e com isso você perde equilíbrio e acaba caindo no chão. Mas de todo modo, a habilidade, a ação de caminhar ou correr está relacionado com a terceira lei de Newton. O movimento do carro também, só que em vez de ser o pé empurrando o chão para trás, aí é a roda do carro empurrando o chão para trás, né? Empurra o chão para trás e o asfalto empurra a roda para frente. Por isso que se você ficar atrás da roda do carro quando tiver num dia que choveu, né, que estiver molhado, ele suja, você se suja. Por quê? Quando a roda gira, ela empurra para trás e nisso acaba empurrando gotículas de água que estão no chão para trás também. Por isso que acaba fazendo aquele rastro para trás. Aliás, de bicicleta isso acontece também, né? A pessoa que está pedalando de bicicleta no dia que está chovendo, fica com as costas tudo marcado de sujeira. Por quê? É a água presa na roda que acaba subindo e acaba vindo para a parte das costas também. Basicamente, então, terminamos de falar sobre os enunciados das três leis de Newton. O que a gente vai fazer é falar a respeito de algumas aplicações. Mas antes de falar de aplicações das leis de Newton, é importante falar a respeito do estudo de forças. Eu vou falar superficialmente a respeito de força, mas na natureza a gente tem fundamentalmente temos 4 tipos de força. São elas: a força de origem gravitacional, que é a força que faz os corpos caírem, né? Quando eu solto uma pedra, a pedra cai por causa dessa força de origem gravitacional. A força de origem eletromagnética, quando eu empurro um objeto, microscopicamente, é uma interação eletromagnética da minha mão com a superfície. Então, a natureza do contato, do toque, até o próprio atrito, fundamentalmente é uma força de origem eletromagnética. E as forças nucleares, chamadas de força nuclear fraca e força nuclear forte. Força nuclear nem é estudada muito a fundo no ensino médio, tá? Então, vocês nunca devem ter estudado. Isso aí é para quem for estudar específico, fazer um curso de física ou um curso de engenharia nuclear, que daí precisa conhecer mais a fundo essas outras 2 forças da natureza.
Mas no nosso dia a dia, as duas forças importantes é a força de origem gravitacional e a força de origem eletromagnética. Hoje eu vou trabalhar dessas forças, eu vou trabalhar apenas a força de origem gravitacional. O que é essa força de origem gravitacional? A gente chama, de forma simplificada, essa força de peso. Então, peso, gente, na verdade, é uma força gravitacional, um tipo de força gravitacional. A gente acostumou a associar peso com massa. Por exemplo, você fala, vai subir na balança, deixa eu ver quanto que eu estou pesando. Na prática, a palavra peso, para referenciar massa, ela não é adequada. Peso tem um conceito específico que significa força de origem gravitacional. É claro que a força-peso depende da massa do corpo, sim. Tá? Mas o peso é uma força e não a massa do corpo. Então, por exemplo, eu tenho 85 quilos é a minha massa e não o meu peso. O meu peso depende da minha massa, mas depende também da gravidade da Terra. Essa força de origem gravitacional, ela é uma força que é atribuída às massas. Vocês não vão estudar a origem dessa teoria que formula essa equação de massas, mas é uma outra teoria de Newton também, que é chamada de teoria da gravitação universal. O que Newton postulou? Que simplesmente massa atrai massa. Como a gente está no planeta Terra e o planeta Terra ele tem uma massa muito grande, a massa do planeta Terra, 1 bilhão de quilos, não. 1 bilhão vezes 1 bilhão, não, é muito maior que isso. É da ordem de 1 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Então, a massa do planeta Terra, muito maior, tem uma natureza muitas vezes maior do que a nossa massa. Então, por ter uma massa muito grande, a interação do planeta Terra com o nosso corpo é muito grande e por isso que a gente fica preso ao planeta Terra, devido a essa força de origem gravitacional. Essa aceleração da gravidade, qual a gente atribui essa força gravitacional, ela depende da posição. Por quê? Quanto mais próximo do centro da Terra, maior essa força de origem gravitacional. Então, quanto menor a altitude, maior vai ser essa força de origem gravitacional. Mas, em geral, quando a gente vai trabalhar exercícios envolvendo a aceleração da gravidade, a gente considera o valor da gravidade a nível do mar, que é medido de um valor próximo de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tem exercícios que dão o valor de 10, mas dá esse valor de 10 para facilitar, né, para dar um valor arredondado. Mas a nível do mar, o valor da gravidade, ele gira em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado, e conforme aumenta a altitude, esse valor de gravidade diminui. Por isso que em cidades de grandes altitudes, por exemplo, quando você vai assistir um jogo de futebol da Libertadores da América, né, e fala que os jogadores foram jogar lá em La Paz, aí fala que os jogadores têm dificuldade de jogar lá, qual que é o problema em La Paz? Porque devido à altitude, a gravidade é menor. Como a gravidade é menor, a concentração do ar é menor também. Então, quando eles respiram, puxam o ar, a quantidade de oxigênio que eles respiram é menor. Quem nasce e vive em La Paz tem um organismo acostumado a essa presença menor de oxigênio. Quem vive aqui no Brasil, que não tem grandes altitudes, não é acostumado, então sente a diferença, e é por isso que os jogadores se cansam mais rápido, porque na respiração deles, eles consomem menos oxigênio, e como eles não são acostumados, o corpo deles também sente essa diferença. E não é só isso também. O jogador, quando ele chuta, a bola parece que faz mais efeito. Por quê? Porque o ar ele é mais rarefeito. Então, o efeito de desvio da bola também é acentuado por conta disso. Tá? Então, por que ocorrem esses efeitos? Por conta do valor da gravidade ser um pouco menor nessas regiões de grande altitude. Um detalhe, Campo Grande está numa altitude até grande comparado ao nível do mar, né? Campo Grande está a cerca de 600 metros acima do nível do mar. Comparado com o Rio de Janeiro, que está a nível do mar, nós estamos numa grande altitude. Mas se comparar com essas cidades como La Paz, a gente está bem baixinho.
a gente não sentir os efeitos de falta de ar aqui, mas se a gente for para La Paz, a gente vai sentir. Estou falando de La Paz porque é uma cidade que eu lembro que comentam, né? Mas na América do Sul tem vários países que pegam cidades de grande altitude, que os jogadores de futebol, eles sentem essa diferença. Eu estou falando dos jogadores de futebol porque é na atividade física que você vai sentir essa dificuldade de respiração. Para quem gosta de viajar, né, vai fazer aqueles passeios, por exemplo, Machu Picchu, né, que fica no Peru, aí vai subir a montanha, aí sobe a pé e cansa, faz, poxa, eu subo os morros aqui, o morro Xixi, o cara fala, eu subo de boa o morro do Paxixi. Aí vai subir lá em Machu Picchu e o cara morre. Poxa, eu sou acostumado a subir lá de correndo, subo e desço, por que que eu não consigo? Porque devido à grande altitude lá, você sente dificuldade de respiração, né? Bom, isso aqui está uma representação da força de origem gravitacional. Lembrando que o formato do planeta Terra, hoje a gente aceita que é um formato, na verdade, não é esférico, né? É um formato próximo de uma esfera. Na verdade, ele tem um achatamento nos polos. Mas por que que as pessoas não caem do planeta? Por causa dessa força de origem gravitacional. E como é uma força, também tem uma natureza vetorial. Então, para onde que é essa força? A força gravitacional é sempre para baixo, sempre em direção ao núcleo da Terra. Então, a força ela é sempre vertical e para baixo. E para medir a intensidade da força-peso, a gente vai utilizar essa relação matemática, que na verdade ela é só um caso específico da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Aqui a força gravitacional, força-peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade. Então, na verdade, é apenas uma aplicação da segunda lei de Newton. Ok, gente? Aqui temos mais um exemplo, então. Qual é o valor do peso? Ali a escrita não está muito adequada. Eu deveria ter colocado, por exemplo, o valor da peso ou da força-peso. Mas como é comum referir o peso no masculino, eu deixei ali daquela maneira, mas lembrando que peso é uma força, tá, gente? Então, o certo seria utilizar da força-peso. Então, qual é o valor da força-peso de uma pessoa de massa 50 kg aqui na Terra? Considere que a pessoa esteja localizada no nível do mar. Então, as informações. 50 kg, então a massa é igual a 50. E ali fala em nível do mar. Quando fala em nível do mar, significa que a gravidade, a gente vai utilizar a gravidade do nível do mar, que é 9,8. Aqui da Ana, que está 300 metros acima do nível do mar, não é 9,8, é 9,7 alguma coisa a gravidade. É pouca diferença? É pouca, mas ela existe. Então, massa é 50 e a gravidade, né, a aceleração da gravidade, 9,8. E o peso, né, o valor da força-peso é o que eu vou descobrir. Então, a equação peso igual massa vezes gravidade. Massa é 50 e a gravidade 9,8. 50 vezes 9,8. Peso, então, é igual a 490 newtons. Não confundam, gente. Falar 490 quilos? Não, não é quilo. Peso é uma coisa, é uma força. Massa, medida em quilos, é outra totalmente diferente. Veja, 490 newtons é o peso de uma pessoa que tem massa igual a 50 quilogramas. Então, aqui eu já estou na parte final da aula, tá? Eu fiz os exercícios, primeiro, da segunda lei, e falando de gravidade. Agora, os exemplos que eu tenho, eles tratam mais da primeira parte da aula, que é referente quer dizer, da primeira parte não, da primeira e a terceira lei de Newton, né? Então, aqui eu tenho uma figura, ó. A imagem a seguir nos mostra a importância do uso do cinto de segurança. Então, quando está acelerando, a pessoa parece que gruda no banco do carro, né? Quando o motorista pisa de uma vez no acelerador, você tem essa sensação, né? Que o seu corpo gruda no carro. Quando pisa no freio de uma vez, é o oposto. Você tem esse movimento para frente, né? Essa projeção à frente. A importância está relacionada a qual lei da física? Então, gente, qual lei da física que nos, digamos, obriga a utilizar o cinto? Ah, professor, quem obriga é a lei de trânsito. Tá, tudo bem, quem nos obriga é a lei de trânsito. Mas o que explica
a gente ter de utilizar o cinto de segurança? Qual das leis da física? A segunda? A segunda é aquele cálculo. A segunda lei é diretamente relacionado ao cálculo da força. É a lei da inércia, né? Isso, vai ser a primeira lei de Newton, a lei da inércia. É a primeira. Por quê? Porque o corpo tende a permanecer no seu estado de movimento. Se você está parado e o motorista acelerar de uma vez, o corpo vai para trás. Se você o carro está andando, o seu corpo está em movimento junto com o carro, quando ele frear, o corpo é projetado à frente de uma vez. Tudo bem, gente? Uma informação interessante, gente, relacionada a isso, que daí também explica outra lei de trânsito. Por que a lei de trânsito proíbe você andar com um bebê no banco da frente? Bom, primeiro, por causa do risco do corpo ser projetado. Mas por que, ao colocar o bebê, orienta-se que a cadeirinha do bebê esteja de costas para o movimento? Vocês já sabiam disso? Que o certo é você colocar a cadeirinha do bebê não olhando como se ele olhasse para frente. O certo é você colocar ele de costas para o movimento. Isso tem a ver com o movimento no pescoço que a gente faz, quando o carro freia, quando o carro acelera. Esse movimento, eles chamam de efeito chicote, porque o movimento do pescoço de executar isso aqui. Como o bebê não está acostumado com o carro, esse movimento ele pode ser danoso à coluna vertebral do bebê. Por isso que é altamente recomendável, quando é um bebê muito pequeno, recém-nascido, você colocar ele de costas para o movimento. Quando uma criança maior, já com 4 anos, 3, 4 anos, aí a cadeirinha você já pode posicionar ela de frente para o movimento, porque daí já desenvolveu a musculatura, a criança já não tem tanto problema com esse movimento do que eles chamam de efeito chicote. Ok, gente? Exemplo, exercício 6. Na imagem a seguir, 2 patinadores se empurram. E ao fazer isso, cada um se desloca para um lado distinto. É uma situação curiosa, gente. Por que eu coloquei ali o patinador? Porque, vamos pensar o patinador de gelo, né? No gelo, o atrito fica bem menor. Então, se não tem atrito, quando eu empurro, por que cada um vai para um lado? Você sabe me dizer qual das leis da física que explica isso? A B. Ação e reação? Exatamente. Porque Pode falar. Não, professor, não ia falar nada, não. É isso só. Mas por que ação e reação? Vejam bem. Se eu empurro uma pessoa para frente, a reação é eu ser empurrado para trás. Se eu estou numa pista de patinação de gelo, ou não precisa nem ser patinação de gelo, você pode estar com patins normal. Então, patins de rodas. Se eu empurro, o atrito com o chão ele é quase inexistente. Ou então as rodas permitem um movimento mais livre. Se eu empurro a pessoa para frente, a reação é uma força sobre mim para trás. Então, ao empurrar a pessoa para frente, essa pessoa é projetada para trás. Ó. Eu estou numa cadeira que tem rodinhas, então, quando eu empurrei a mesa, meu corpo foi projetado para trás. Aí é um pouco difícil de ver pela imagem, né? Se a gente estivesse na escola, eu conseguiria demonstrar isso com uma cadeira de rodinha. Mas é exatamente o que acontece. Quando você empurra um corpo, geralmente a gente não vai para trás porque a gente está com o pé fixo no chão. Se você não tiver esse ponto fixo, a tendência é esse movimento, você ter o corpo projetado atrás por causa da ação e reação. E, gente, acabei terminando a aula. Imaginei que ia acabar discutindo bem mais, só que eu trouxe bastante exemplos envolvendo as leis de Newton. Então, por hoje é isso, gente. Tenha uma boa noite a todos vocês.